10 alimentos que pioram a pressão alta. Bem-vindos ao nosso canal. Já se inscreva e fique por dentro de tudo sobre saúde e bem-estar. A pressão alta é uma das condições de saúde mais comuns no Brasil, atingindo aproximadamente 1 em cada 4 adultos. Embora o tratamento médico seja indispensável, a alimentação diária desempenha papel decisivo no controle da pressão. Para o cardiologista Dr. Roberto Iano, os hábitos à mesa podem funcionar tanto como aliados quanto como vilões da saúde cardiovascular. Uma dieta equilibrada ajuda a controlar a pressão, mas determinados alimentos funcionam como gatilhos para o aumento da hipertensão e precisam ser evitados ou consumidos com muita moderação. Alerta o cardiologista. Alimentos que elevam a pressão arterial são principalmente aqueles ricos em sódio, como carnes processadas, salsicha, presunto, bacon, alimentos ultraprocessados e enlatados, além de bebidas alcoólicas, doces, gorduras saturadas, frituras, carnes gordas e excesso de cafeína. O sódio em excesso e as gorduras contribuem para o aumento da pressão, enquanto o álcool e a cafeína podem ter efeitos mais diretos. Alimentos a serem evitados. Embutidos. São esses alimentos como salsicha, presunto, salame e linguiça são ricos em sódio e conservantes, fatores que favorecem o aumento da pressão arterial. Alimentos embutidos como salsicha, presunto, salame e linguiça são ricos em sódio e conservantes, o que favorece o aumento da pressão arterial. E não apenas do sódio, que favorece o acúmulo de líquidos, aumentando o volume sanguíneo. O consumo destes alimentos também está associado a outros problemas de saúde, como o aumento do risco de doenças cardiovasculares e câncer. O excesso de sódio causa a retenção de líquidos, o que aumenta o volume sanguíneo e, consequentemente, a pressão arterial. Além do sódio, os embutidos contêm conservantes e outros aditivos químicos que, em excesso, podem prejudicar a saúde. Muitos embutidos são ricos em gordura saturada, um fator que, quando consumido em excesso, também contribui para problemas cardiovasculares. O consumo de embutidos é um dos fatores que contribuem para a elevação da pressão arterial, um dos principais fatores de risco para infarto e AVC. Existem evidências consolidadas que ligam o consumo excessivo de embutidos, especialmente as carnes processadas, a um aumento no risco de tumores, principalmente de intestino. A sugestão de especialistas é que embutidos sejam consumidos em eventos esporádicos e em pequenas porções, e não como parte da dieta diária. Fique atento aos rótulos dos alimentos e evite aqueles que indicam alto em sódio ou que contêm uma grande quantidade de aditivos. Sal em excesso. O consumo elevado de sal de cozinha é um dos principais vilões. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda um máximo de 5 gramas por dia. O consumo excessivo de sal aumenta a pressão arterial porque o sódio presente no sal faz com que o corpo retenha mais água, aumentando o volume de sangue e, consequentemente, a pressão sobre as paredes dos vasos sanguíneos. Isso pode levar à hipertensão, uma condição perigosa que aumenta o risco de doenças cardiovasculares graves, como infarto e AVC. Como o sal afeta a pressão arterial, retenção de líquidos. O sódio no sangue exige mais água para ser diluído. Aumento do volume de sangue. Essa retenção de água eleva o volume de líquido circulando pelos vasos sanguíneos. Sobrecarga dos vasos. Com mais sangue passando pelos vasos, a pressão sobre as paredes das artérias aumenta. O excesso de sal é um dos principais fatores de influência no desenvolvimento da hipertensão, juntamente com obesidade, sedentarismo, tabagismo e estresse. A pressão arterial elevada, ou hipertensão, pode não apresentar sintomas nos estágios iniciais, mas pode levar
a complicações sérias. A pressão alta constante pode rigidificar e espessar as paredes dos vasos, aumentando o risco de problemas cardiovasculares. Moderar o consumo. Reduzir a quantidade de sal na alimentação é uma das medidas mais eficazes para prevenir a hipertensão. Verificar os rótulos de alimentos industrializados para identificar e limitar o consumo de produtos ricos em sódio. Além de reduzir o sal, é importante praticar atividades físicas regulares. Evitar o consumo excessivo de álcool e não fumar para manter a saúde cardiovascular. Alimentos ultraprocessados. Produtos como macarrão instantâneo, bolachas recheadas e refeições prontas contêm altos níveis de sódio, gorduras saturadas e aditivos químicos, prejudiciais ao controle da pressão arterial. O consumo de alimentos ultraprocessados favorece o aumento da pressão arterial, por conterem altos níveis de sódio, gorduras e aditivos químicos, que podem levar a processos inflamatórios, resistência à insulina e retenção de líquidos, todos fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão. Além disso, esses alimentos estão associados à obesidade, um fator que também agrava a pressão alta, como apontado em diversos estudos. A maioria dos ultraprocessados, como salgadinhos, sopas instantâneas e fast foods, possui uma grande quantidade de sal, sódio. O consumo excessivo de sódio pode levar à retenção de líquidos, o que aumenta o volume sanguíneo e, consequentemente, a pressão arterial. Esses alimentos também contêm gorduras e aditivos químicos que podem contribuir para inflamações e resistência à insulina. O consumo excessivo de açúcar, presente em muitos ultraprocessados, contribui para a resistência à insulina, que pode ativar mecanismos renais de reabsorção de sódio, aumentando a pressão. A alta densidade calórica e a baixa saciedade dos ultraprocessados estão ligadas ao aumento de peso e à obesidade, condições que estão fortemente relacionadas à hipertensão e a eventos cardiovasculares. O que fazer para controlar a pressão arterial? Evite adicionar sal extra na comida e limite a ingestão de alimentos ultraprocessados que contenham sódio escondido. Opte por uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, que são fontes de nutrientes importantes para a saúde. A prática regular de exercícios físicos é fundamental para o controle da pressão arterial. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas também pode desregular o sistema nervoso e aumentar a pressão arterial. Faça exames periódicos e acompanhamento médico para monitorar sua pressão e receber orientação adequada. Refrigerantes e bebidas açucaradas. Essas bebidas possuem alto teor de açúcares e sódio, contribuindo para o aumento da pressão arterial e risco de doenças cardiovasculares. Refrigerantes e bebidas açucaradas contribuem para o aumento da pressão arterial, especialmente devido ao excesso de açúcar, como frutose, sódio e cafeína presentes neles. O consumo dessas bebidas pode prejudicar o tônus dos vasos sanguíneos e desequilibrar os níveis de sal no corpo, aumentando o risco de hipertensão e outras doenças cardiovasculares. Desequilíbrio no organismo. O excesso de açúcar pode afetar o tônus das veias sanguíneas e desequilibrar os níveis de sal, contribuindo para a pressão alta. Um estudo de revisão, com dados de cerca de 400 mil pessoas, confirmou que beber refrigerantes com frequência pode aumentar a pressão arterial, mesmo em adolescentes. Outra pesquisa, publicada na revista Hypertension, associou o consumo diário de bebidas açucaradas a um aumento na pressão sistólica, a maior medida da pressão arterial. Limitar o consumo de refrigerantes e outras bebidas açucaradas é importante para reduzir o risco de desenvolver ou agravar a hipertensão arterial. Pessoas com pressão alta devem ter atenção especial
à ingestão dessas bebidas e consultar um médico ou nutricionista para um acompanhamento adequado. Café e energéticos em excesso. O consumo exagerado de cafeína, presente no café e em energéticos, pode elevar temporariamente a pressão arterial, sendo prejudicial para hipertensos. Tanto o consumo excessivo de café quanto de bebidas energéticas pode favorecer o aumento da pressão arterial, principalmente pela alta quantidade de cafeína e outros estimulantes presentes nessas bebidas, que provocam a contração dos vasos sanguíneos. Em pessoas predispostas à hipertensão e em indivíduos com condições cardiovasculares pré-existentes, o consumo exagerado é particularmente arriscado, podendo levar a problemas mais sérios, como infartos e AVCs. Efeito da cafeína e bebidas energéticas. Vasoconstrição. A cafeína, um dos principais componentes tanto do café quanto das bebidas energéticas, causa a contração dos vasos sanguíneos, vasoconstrição, o que dificulta o fluxo sanguíneo e aumenta a pressão arterial. Estimulantes adicionais. Bebidas energéticas contêm outros estimulantes além da cafeína, que também podem afetar a pressão arterial e a saúde cardíaca. Risco cardiovascular. O consumo crônico e em excesso de energéticos pode desregular o sono, aumentar a pressão arterial, prejudicar o endotélio vascular, revestimento dos vasos e favorecer a aterosclerose, aumentando o risco de AVC e insuficiência cardíaca. Consumo de café. Impacto moderado e não linear. O efeito da cafeína do café sobre a pressão arterial não é o mesmo de outros estimulantes isolados, pois o café também contém antioxidantes, como polifenóis, que podem ter um efeito protetor. O consumo habitual de café leva ao desenvolvimento de tolerância ao seu efeito de elevação da pressão, tornando esse efeito menos acentuado em consumidores frequentes. Estudos mostram que o risco de pressão alta, devido ao café, é maior em pessoas predispostas, com consumo superior a 3 xícaras por dia. Recomendações gerais. Moderação. Para a maioria das pessoas, incluindo aquelas com hipertensão controlada, o consumo moderado de café, até 3 a 4 xícaras por dia, é considerado seguro e pode não causar um aumento significativo da pressão arterial a longo prazo. Individualização. É importante avaliar a resposta individual ao café, pois algumas pessoas podem ser mais sensíveis à cafeína do que outras. Sinais de alerta. Fique atento a sinais como palpitações, arritmias, tonturas, desmaios, excesso de nervosismo e insônia, que podem indicar sobrecarga do sistema cardiovascular devido ao consumo excessivo de cafeína. Alternativas saudáveis. Para manter a energia de forma saudável, é melhor optar por um sono de qualidade, hidratação adequada, alimentação equilibrada e atividade física regular. Molhos industrializados. Molhos como ketchup, shoyu e molhos para salada são ricos em sódio e devem ser consumidos com moderação. Molhos industrializados, devido ao alto teor de sódio presente neles, contribuem para o aumento da pressão arterial. O sódio retém água no corpo, elevando o volume sanguíneo e, consequentemente, a pressão arterial. Exemplos incluem ketchup, molho shoyu, molho barbecue e outros molhos prontos, que podem ser verdadeiras fontes de sódio escondido na dieta, além de serem ultraprocessados. Por que o sódio nos molhos industrializados é prejudicial? Retenção de líquidos. O sódio interfere na capacidade dos rins de eliminar o excesso de água do corpo, o que aumenta o volume de sangue e a pressão nas artérias. Carga para os hipertensos. Pessoas com hipertensão ou predispostas a ela têm alterações metabólicas que levam à retenção de sódio. Por isso, a redução do consumo é crucial. Exemplos de molhos industrializados a evitar. Ketchup. Contém grandes quantidades de sódio,
Molhos prontos para salada. São frequentemente ricos em sódio. Molhos para massas e carnes. Podem ter sódio oculto. Molho shoyu. Um exemplo clássico de condimento industrializado com alto teor de sódio, especialmente em pratos como a comida japonesa. Outros temperos e condimentos prontos vêm com sódio em sua composição. Pães industrializados. Os pães industrializados favorecem o aumento da pressão arterial, principalmente por seu elevado teor de sódio, que é adicionado como conservante e realçador de sabor. O excesso de sódio pode causar retenção de líquidos e aumentar o volume sanguíneo, elevando a pressão. Além do sódio, esses produtos geralmente contêm outros ingredientes, como açúcares e gorduras, que contribuem para o risco cardiovascular e a elevação da pressão arterial. Por que pães industrializados aumentam a pressão? Alto teor de sódio. O sal, sódio, é um conservante e um intensificador de sabor amplamente utilizado em produtos industrializados, incluindo pães. Retenção de líquidos. O sódio em excesso leva à retenção de líquidos no organismo, o que aumenta o volume de sangue circulante e, consequentemente, a pressão nas artérias. Componentes adicionais. Muitos pães industrializados também podem ser ricos em açúcares e gorduras, que são fatores de risco para a pressão alta e doenças cardiovasculares em geral. O que fazer? Reduza o consumo de industrializados. Dê preferência a pães frescos e alimentos in natura. Leia os rótulos. Verifique a quantidade de sódio nos rótulos nutricionais dos pães. Mantenha hábitos saudáveis. Combine a redução do sal e dos alimentos processados com a prática regular de exercícios físicos e monitoramento médico para controlar a pressão arterial. Conservantes e enlatados. Alimentos enlatados, frequentemente, contêm conservantes e altos níveis de sódio, utilizados para prolongar a validade, o que pode impactar negativamente a pressão arterial. O consumo de conservantes, principalmente o sódio presente nos enlatados e outros alimentos processados, favorece o aumento da pressão arterial. O excesso de sal leva à retenção de líquidos e a um aumento do volume sanguíneo, elevando a pressão arterial. Além disso, muitos alimentos enlatados e processados contêm outros aditivos, conservantes e gorduras saturadas, que também contribuem para o risco cardiovascular e o controle da hipertensão. Como o sódio afeta a pressão arterial? Retenção de líquidos. O sódio causa um desequilíbrio eletrolítico que leva o corpo a reter mais água. Aumento do volume sanguíneo. Essa retenção de líquidos resulta em um maior volume de sangue circulando no corpo. Sobrecarga nos vasos sanguíneos. Com o volume sanguíneo aumentado, os vasos sanguíneos sofrem mais pressão, o que eleva a pressão arterial. Outros fatores presentes em enlatados. Além do sódio, outros componentes em alimentos enlatados e processados podem ser prejudiciais. Gorduras saturadas e trans podem aumentar o risco cardiovascular e contribuir para o ganho de peso, um fator de risco para a hipertensão. Aditivos químicos. Embutidos, por exemplo, contêm nitritos e nitratos, que podem aumentar o risco de doenças inflamatórias. Queijo amarelo. Queijos como parmesão e cheddar possuem alto teor de sódio e gorduras saturadas, sendo recomendável limitar seu consumo. Queijos amarelos, especialmente os processados e com alto teor de gordura e sódio, podem aumentar a pressão arterial devido a esses componentes. O consumo excessivo pode levar à hipertensão, sendo preferível escolher opções com menos gordura e sódio, ou consumir queijos maturados com moderação em uma dieta equilibrada. Por que o queijo amarelo pode aumentar a pressão arterial? Sódio. Queijos processados, como o queijo americano, são carregados de sódio,
que pode elevar a pressão arterial e aumentar o risco de problemas cardíacos. Gorduras saturadas. O alto teor de gorduras saturadas nesses queijos pode elevar os níveis de colesterol, o que também está associado ao aumento da pressão arterial. O que fazer para controlar a pressão? Moderação. O consumo de queijos deve ser feito com moderação, especialmente os queijos amarelos e processados, snacks e salgadinhos de pacote. Esses produtos são ricos em sódio, gorduras trans e aditivos, sendo prejudiciais para quem busca controlar a pressão arterial. Snacks e salgadinhos de pacote favorecem o aumento da pressão arterial, pois são geralmente ricos em sódio, sal, gorduras trans e aditivos químicos que contribuem para a elevação da pressão, o aparecimento de placas de gordura nas artérias e o ganho de peso, todos fatores de risco para a hipertensão arterial. Por que os salgadinhos aumentam a pressão? Alto teor de sódio. O consumo excessivo de sal leva à retenção de líquidos no corpo, o que aumenta o volume de sangue circulante e, consequentemente, eleva a pressão arterial. Gorduras trans e saturadas. As gorduras presentes nesses alimentos podem aumentar os níveis de colesterol LDL, o ruim, e favorecer o desenvolvimento de aterosclerose, placas de gordura nas artérias, o que dificulta o fluxo sanguíneo e aumenta a pressão. Aditivos químicos. Esses componentes podem contribuir para processos inflamatórios e resistência à insulina, que também estão associados à hipertensão. Calorias vazias. Salgadinhos são geralmente alimentos ultraprocessados, pobres em nutrientes e ricos em calorias, contribuindo para o ganho de peso, um fator de risco para o aumento da pressão arterial. O que fazer para evitar o aumento da pressão? Reduzir o consumo. Limite o consumo de salgadinhos e outros alimentos ultraprocessados, como doces e refrigerantes. Adotar uma dieta saudável. Priorize alimentos in natura e com menos sódio, além de gorduras saudáveis. Praticar exercícios físicos. A atividade física regular é fundamental para o controle da pressão arterial. Monitorar a pressão. Faça acompanhamento médico e monitore sua pressão arterial. Manter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais e com baixo teor de sódio é essencial para o controle da hipertensão. Além disso, é recomendável consultar um nutricionista ou profissional de saúde para orientações personalizadas. Para uma compreensão mais aprofundada, recomendo assistir ao vídeo abaixo, que aborda os principais alimentos a serem evitados por quem tem pressão alta: embutidos, queijos amarelos, enlatados, sal, temperos prontos, pães e snacks industrializados, refrigerantes açucarados, cafés e energéticos em excesso. Todos eles são verdadeiros inimigos da sua pressão arterial. Esses alimentos são carregados de sódio, gorduras ruins e aditivos, e estão diretamente ligados ao risco de hipertensão e de complicações cardíacas. Mas há um caminho para virar esse jogo: substituir esses vilões por escolhas inteligentes e naturais. Aumente o consumo de alimentos ricos em potássio, magnésio e antioxidantes, como frutas, banana, laranja, abacate, uva, verduras, couve, brócolis, salsa, oleaginosas, cereais integrais e laticínios com baixo teor de gordura, aliados poderosos para reduzir a pressão e fortalecer o sistema cardiovascular. Gostou? Se inscreve, curte e compartilha. Até os próximos vídeos.